Olá, seja bem-vindo à Introdução ao Cinema, o seu curso contínuo de cinema, e hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre história do cinema e mais especificamente partindo de um livro chamado O Fim do Cinema, uma mídia em crise na era do digital. E nesse livro, vocês poderão perceber, caso desejem lê-lo, que os autores partem e identificam 8 mortes do cinema. Assunto fundamental para os nossos encontros daqui por diante. As mortes do cinema. E as 8 mortes que os autores identificam são o cinema natimorto, a morte do pré-cinema, a morte do cinematógrafo, a morte do cinema mudo, a chegada da televisão, o surgimento do VHS, o controle remoto, a morte da película, e esses são os 8 que eles identificam. Só que eu, mais especificamente, adicionarei nos nossos encontros daqui por diante outras 2 mortes fundamentais. O avanço e surgimento dos streamings e a fragmentação das redes e smartphone. Veja, portanto, que nós finalizaremos esses encontros sobre as mortes do cinema a partir de 10 mortes identificadas. 8 delas pelos autores do livro, 2 delas que eu quero trazer mais especificamente para vocês aqui para o debate, beleza? Então, é importante que a gente diga que eu não quero tratar o assunto da morte do cinema em apenas um encontro. Serão alguns daqui por diante em que a gente vai tratar de algumas dessas 10 mortes. Algumas não, nós trataremos de todas elas, mas não necessariamente 10 aulas, a gente vai reunir algumas delas em uma aula só, tendo aí em volta de 5, 6 aulas, talvez, sobre o assunto. E nesse encontro de hoje, mais especificamente, nós trataremos sobre o cinema natimorto. Isso. Nesse nosso primeiro encontro, nós iremos pegar apenas uma dessas mortes para tratar aqui junto com vocês. Vamos? Antes de qualquer coisa, a gente precisa ter em mente o que significa uma morte no cinema. Quando a gente fala que o cinema vai morrer, o cinema morreu, a morte do cinema, a gente usa o termo de maneira mais apocalíptica, digamos assim, mas muito mais como um sentido de morte e vida do que a extinção de fato do cinema. A gente tem a compreensão que a morte do cinema significa muito mais as mortes das práticas anteriores para o surgimento de algo completamente novo que enterra, de alguma maneira, as práticas anteriores para o surgimento de algo novo. Percebe? Que nós estamos falando, portanto, geralmente do surgimento de novas tecnologias e dos usos, sobretudo, dessas tecnologias que mudam as práticas do cinema dali por diante para sempre. Veja, portanto, que de alguma maneira esse livro, O Fim do Cinema e o estudo das mortes do cinema partem do princípio que a história das técnicas dizem um pouco também sobre a história do cinema, da história do processo histórico como um todo. Mas entendendo, sobretudo, e aqui eu adiciono nesse sentido, que as histórias das técnicas, como meio da realização do trabalho de artistas, mas não só de artistas, não podem ser pensadas individualmente, na medida em que técnicas são apenas técnicas, técnicas são apenas meios da realização do trabalho de alguém. Isso significa que essas técnicas não surgem do absolutamente nada, do mais absoluto nada, surgem do trabalho de alguém dentro de um sistema produtivo específico, e esse trabalho inserido sobre técnicas faz surgir novas técnicas, técnicas essas revolucionárias, não só, e sobretudo, não por elas em si, mas pelos usos que são empregados a elas. Agora, quando a gente vai falar sobre o dito cinema natimorto, o que significa essa nomenclatura, portanto, natimorto? Significa que os autores do livro identificam pra gente que a primeira morte do cinema surge já em seu nascimento, ou seja, o cinema já nasce em crise. O cinema já nasce como uma ferramenta, como um meio de comunicação em crise. Quando o cinematógrafo, criado pelos irmãos Lumière e apresentado a público pelos irmãos Lumière no dia 28 de dezembro de 1895, no Grand Café Paris, ele não foi imediatamente reconhecido como uma nova forma de arte. Uma nova forma de arte que o Jean-Claude Carrière, por exemplo, identificaria no seu livro A Linguagem Secreta do Cinema como uma mídia revolucionária.
como uma das mídias, inclusive, uma das ferramentas, inclusive, mais revolucionadas desde a invenção do fogo. Veja só a importância que Jean-Claude Carrière dá ao cinema, mas que, ao princípio do surgimento do cinema, essa ferramenta surge como uma ferramenta natimorta, ou seja, nascida com a imaginação de que ela não iria para frente. Seria fruto, objeto de experimentações, de brincadeiras passageiras. Aliás, isso é fundamental, porque o cinematógrafo criado por Auguste e Louis Lumière, os irmãos Lumière, fora pensado, pelo menos inicialmente, como um brinquedo, não como um novo meio de expressão artística. Apesar de, posteriormente a isso, inclusive pelos irmãos Lumière, esse uso enquanto brinquedo teria sido abandonado e usado por outros, inclusive por eles, como uma extensão da fotografia ou até mesmo como uma curiosidade científica. Afinal, sendo essa ferramenta revolucionária ou não, enxergada como revolucionária ou não, ela trazia algo diferente. Uma impressão da realidade que está à frente da câmera. Um imediatismo pelo que está à frente da câmera. Uma extensão, de fato, do que era a fotografia, na medida em que a fotografia fotográfica, a fotografia torna aquilo que está à frente à câmera um momento estático, uma memória de um momento que aconteceu, e o cinema projeta essa memória em movimento. Uma extensão, portanto, do que a fotografia poderia trazer, mas não ainda enxergado como um objeto, como uma ferramenta possibilitadora de uma expressão artística mais complexa. Nesse primeiro momento, portanto, apenas uma extensão da fotografia de captura dessa natureza. Inclusive, esses primeiros filmes capturados, esses primeiros filmes realizados, no geral, partem desse princípio de curiosidades científicas e de captura dessa natureza de imediato, como, por exemplo, alguns filmes que tentam capturar o movimento de dançarinas, etc. Vocês vão ver alguns desses filmes passando na tela. Ou de filmes de atualidades, filmes que vão demonstrar determinados acontecimentos, sem nenhuma expressão narrativa mais complexa, mas simplesmente uma câmera que se posiciona ao chão para mostrar alguma coisa acontecendo, como, por exemplo, a própria chegada do trem na estação, a saída dos trabalhadores da fábrica, dos irmãos Lumière e companhia. Então, nesse primeiro momento, esse dito cinema de atualidades seria um dos principais usos para essa nova tecnologia que vinha surgindo, mas que não era enxergada ainda como algo que de fato poderia trazer algo revolucionário para a história do cinema, algo que pudesse exprimir, de fato, uma expressão artística. Nesses primeiros filmes, como vocês puderam perceber, nós tínhamos a exibição de evidências históricas, de momentos históricos, não exatamente filmes históricos, narrativos, nada disso. A chegada do czar no palácio, na Rússia, isso acontecia muito, esse tipo de filme. Determinados filmes antropológicos sendo demonstrados também, mas que não exatamente também traziam viés narrativo, mas a tentativa de mostrar determinado acontecimento, ou seja, o que a gente chamaria de cinema de mostração, que é algo muito particular do próprio cinema, tendo o cinema a sua característica ontológica de mostrar o imediato frente à câmera, trouxe o impulso, o ímpeto desses primeiros realizadores, desses pioneiros do cinema, se a gente pode dizer dessa maneira, que não necessariamente estavam preocupados em trazer com aquilo uma preocupação criativa, mas o ímpeto imediato de ter, naquilo que está na frente da câmera, uma espécie de mostração da realidade. Entendendo, mesmo que inconscientemente, que a câmera oferecia, enquanto possibilidade, essa mostração imediata e projetiva da realidade da natureza. Inclusive, essa ideia de ser uma ferramenta que trazia curiosidade científica nos realizadores partia justamente desse princípio de que a fotografia
e portanto também a fotografia em movimento que viria em seguida, poderia capturar essa natureza e portanto racionalizá-la. Conseguir, naquele espaço onde a câmera deseja mostrar, capturar esse espaço, mostrar esse espaço, racionalizar esse espaço. Algo fundamental para a gente estudar, inclusive para um próximo encontro que a gente possa ter. Mas também outros filmes que demonstrem determinados gags narrativos, piadas rápidas, como por exemplo os próprios irmãos Lumière, que depois de fazer a chegada do trem na estação, fazer a saída da fábrica, faria filmes como O Regador Regado, um filme que já tem um princípio de estudo narrativo, na medida em que não é exatamente algo que já estava acontecendo na frente da câmera, mas algo encenado. Um gag encenado. Uma piada encenada em um único plano. Ainda assim, os princípios da montagem, ainda com um estudo muito mais inserido no plano, mas isso seria ainda assim fundamental, a gente vai chegar com isso mais pra frente. Mas veja só, tudo que eu tô dizendo aqui pra vocês é pra dizer que o surgimento do cinema é um surgimento que faz com que o seu próprio dispositivo, a câmera cinematográfica, no caso aqui, mais especificamente o cinematógrafo, nasça já em crise de identidade. O cinema surge como uma ferramenta morta, desacreditada enquanto arte, não possuindo, portanto, nesse sentido, um status cultural definitivo, definido, incomparado, sobretudo, com as outras artes, as artes anteriores. Até mesmo a fotografia, a sua imediata arte anterior. O status definido da escultura, da pintura, do teatro, não era encontrado, pelo menos ainda, no cinema. Nem mesmo o princípio de acreditar que o cinema era uma arte menor ainda. Uma arte tão somente fruto ou derivada de outras. Nesse princípio aqui, era tão somente uma ferramenta. Conforme vai se desenvolvendo, de alguma maneira, vai adquirindo esse espaço de uma derivação de outras artes, até que, enfim, depois de algum tempo, e a gente vai chegar nesse momento, ele, enfim, consegue constituir uma linguagem particular própria para que a gente possa, finalmente, tratar o dispositivo cinematográfico e o cinema como um meio criativo de expressar memórias, histórias, arte. Nesse momento, o dispositivo, o cinematógrafo e os derivados do cinematógrafo que também surgiram naquele momento histórico, como o Vitascope, por exemplo, que na verdade era um projetor específico, mais vinculado a Thomas Edison, porque o cinematógrafo vai ser um dispositivo criado pelos irmãos Lumière, mas nos Estados Unidos havia também a criação dos próprios dispositivos, como o Vitascope de Thomas Edison. Na verdade, Thomas Edison ele patentia o Vitascope, que é uma criação de outros. Mas enfim. Inclusive, essa diferença entre o cinematógrafo e o Vitascope e a câmera de Thomas Edison demonstram também um tanto das diferenças de como o cinema surgiu em ambos os países. A gente vai chegar lá. Mas nesse primeiro momento, em crise de identidade, o cinema era tão somente mais uma curiosidade que um possibilitador de uma nova linguagem. Muitos dos primeiros inventores do cinema viam a tecnologia como algo passageiro. O próprio Louis Lumière, os irmãos Lumière, um dos criadores do cinematógrafo, chegou a afirmar que o cinema é uma invenção sem futuro. Veja, o próprio criador do cinematógrafo fala: o cinema é uma invenção sem futuro. Mal sabia ele que o seu próprio cinema, o cinema dos Lumière, esse dito cinema de mostração, seria fundamental na história do cinema. Quando a gente vai entender, por exemplo, o cinema neorrealista, o cinema de fluxo, o slow cinema e todos esses cinemas que vêm em seguida, que têm no plano a sua preocupação. Porque veja, num primeiro momento de afirmação dessa linguagem, a montagem ganha um valor fundamental. A gente vai chegar nesse assunto. A gente já teve aula sobre isso, inclusive, aqui no curso.
mas retorna-se aos irmãos Lumière em determinado momento, na medida em que se compreende que o cinema enquanto ontologia tem esse imediato frente à câmera e, portanto, o plano é fundamental. A mostração de um mundo frente à câmera é fundamental para entender o cinema como uma arte particular, uma arte única. Veja que, ainda que os Lumière entendam no cinema uma arte, uma invenção sem futuro, melhor dizendo, uma ferramenta natimorta, eles mesmos não compreendiam a importância de seu próprio cinema. Artistas não conscientes de que eram artistas. Ao mesmo tempo em que se apresentava uma revolução tecnológica, não possuía um modelo econômico estável, o que fazia com que espetáculos precisassem se sustentar no impacto imediato da novidade. O movimento. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, quando o surgimento das mais diversas tecnologias revolucionárias na história, um primeiro impacto inicial caminha na direção de uma espécie de exibicionismo da técnica. E foi exatamente isso que aconteceu nesse primeiro cinema. Nesse cinema natimorto. Um cinema que desejava mostrar a novidade. Uma novidade que, pelo menos pelos seus inventores, não teria futuro. Mas que era, de fato, uma novidade. Uma novidade que se apresentava pelo movimento. Mas que se acreditava que, em determinado momento, esse movimento, essa novidade, iria saturar. E algo novo iria surgir dali. Nesse primeiro momento, portanto, esses primeiros filmes traziam a novidade a partir daquilo que o dispositivo poderia oferecer de mais imediato, de mais frontal, o seu próprio movimento. E, mais uma vez, os filmes de dançarinas dançando, os filmes de mostração. Os irmãos Lumière têm um filme lindíssimo, inclusive, de garotos pulando de uma pequena ponte no mar. Filmes que imediatamente mostravam o que estava frente à câmera como uma grande novidade. Filmes terríveis também, por exemplo, da demonstração da morte de um elefante, por exemplo. Enfim, inúmeros filmes que trariam da novidade o movimento e a capacidade, portanto, de mostrar um acontecimento de outro lugar para aqueles que estão aqui e agora. Uma novidade, de fato. Algo completamente novo. Que não foi enxergado o seu potencial, pelo menos inicialmente, mas que alguns desses pioneiros passam a enxergar em determinado momento essa força, essa importância para o que vem a seguida na história. Bom, a ideia de que a sensação de novidade acabaria faz com que o cinema tenha um nascimento já desesperançoso e, portanto, natimorto. Mas onde esses filmes eram exibidos? Isso aqui é importante. Porque, veja, chegou os irmãos Lumière, criaram um cinematógrafo, e o Thomas Edison, lá do outro lado, traz a novidade do Vitascope, etc. Mas onde esses filmes seriam exibidos? Se não havia o que a gente chama de sala de cinema. Isso aqui é fundamental. Como consolidar uma nova linguagem se não havia nem mesmo uma padronização de exibição desses espaços? Percebe? E aqui é importante que se diga. Por isso que nesse primeiro momento na história, a França está um passinho à frente do que foi os Estados Unidos. Porque o cinematógrafo era um tanto mais versátil do que o Vitascope. O Vitascope era a tecnologia do Thomas Edison de projeção de filmes muito mais robusta e que demandava de espaços preparados para receber esse equipamento. Já o cinematógrafo era um outro tipo de equipamento que reunia no mesmo equipamento a projeção, a realização do próprio filme, a captura do movimento. E, portanto, o cinematógrafo era uma ferramenta muito mais versátil e móvel, de mais facilidade de transportação, o que faz com que houvesse, nesse primeiro momento, o que a gente chama de cinemas itinerantes, com maior facilidade na França.
É claro que esses cinemas itinerantes também iriam para os Estados Unidos rapidamente, mas eles surgem em primeiro lugar nos Estados Unidos, em razão dessa tecnologia dos irmãos Lumière que avançam em primeiro lugar ali na França. O cinematógrafo, sendo mais versátil, possibilita esses cinemas itinerantes que, em primeiro momento, evidentemente, estão tratando desse tipo de filme que nós falávamos, dessas novidades do movimento, dessas novidades das atualidades do cinema de mostração. O cinematógrafo era mais leve e multifuncional, que facilitava exibições públicas e itinerantes. Já o Vitascope, um dispositivo muito mais robusto, que era muito mais usado, assim como o cinematógrafo também, de alguma maneira, no que a gente chama de teatros de variedades e vaudevilles. Aqui a gente tem um grande motivo. A gente já teve aula sobre isso lá no início do nosso curso, mas eu estou trazendo aqui sobre a perspectiva da morte do cinema. Mas aqui a gente tem um motivo, inclusive, fundamental para a gente entender como o cinema nasce como uma mídia morta. Porque, mais uma vez, o cinema não tinha um espaço de exibição particular. Um espaço, portanto, onde aqueles que desejam consumir cinema fossem para consumir cinema, se não pelo cinema itinerante, que iria para uma cidade, mas em seguida iria para outra e não mais estaria naquele lugar para que você pudesse consumi-lo novamente. Os vaudevilles seriam esse espaço. O teatro de variedades seria esse espaço. Mas ele era um teatro de variedades, como o nome já nos indica. E o que significa isso? Significa que o cinema dividia palco com palhaços, trapezistas, dançarinas, num espaço de exibição que não se assimila com o que a gente conhece hoje no cinema. Ou seja, essa sala agrupada em coliseu, com cadeiras enfileiradas, sala escura, projetor oculto. Não. Nós tínhamos uma dinâmica quase de bar. Pessoas conversando, fumando e fazendo o que bem entendiam nesse lugar. A experiência do cinema não era experiência padronizada, estabelecida. Além disso, nesse momento histórico, os donos de estabelecimentos e dos cinemas itinerantes adquiriam os rolos de filmes. Portanto, ao comprar os rolos de filmes de realizadores, esses rolos passavam a ser seus, propriedades particulares daqueles que exibiam. O que fazia com que esses realizadores, proprietários desses espaços de exibição, pudessem exibir esses filmes da maneira como desejassem. O que dificultava, portanto, a ideia, por exemplo, de um cinema de autor, em pensar um realizador no cinema, na medida em que esse filme pertence àquele que adquire para exibir. Como pensar num artista, na medida em que esse artista não é detentor dos seus próprios filmes. Detentor, eu não digo nem enquanto patente ou alguma coisa desse tipo, mas que o dono da exibição pode, a seu bel prazer, exibir esse filme da maneira como se decide. Percebe a ideia de cinema natimorto? A ideia de uma linguagem que nasce não nascendo? Nesse momento em que o cinema divide esses espaços, vaudevilles e cinemas itinerantes, com todos esses problemas de não padronização, que tipos de filmes surgem? Bom, os filmes de movimento, e portanto os filmes de mostração, mas também o que a gente chama de cinema de atrações. Os famosos filmes de perseguição seriam muito famosos nesse momento. Amplamente repetidos e refilmados, com o mesmo plotzinho. Filmes que já começam a ter uma narrativa, mas o mesmo plot é aproveitado e reaproveitado. Vocês vão ver exemplos desse tipo de filme na Rússia, na Itália, na França, nos Estados Unidos. E eu trago exemplos aqui para vocês, por exemplo, de Personal, do Wallace McCutcheon, que, se eu não me engano, é um filme britânico. Mas também Edmund S. Porter, um dos mais importantes diretores pioneiros nesse primeiro cinema, experimentador nesse primeiro cinema, que faria o filme Como um Nobre Francês Conseguiu uma Esposa através da coluna do New York Herald, que é basicamente a mesma coisa que Personal, do Wallace McCutcheon,
Só que agora o personagem central é um nobre francês nos Estados Unidos conseguindo uma esposa através de uma coluna personal no New York Herald. E aí, basicamente, o que acontece? Esses personagens, tanto em personal quanto em nobre francês, fazem uma postagem no jornal falando que querem uma mulher, vão para uma praça pública esperar essa mulher chegar, e quando ele chega lá, chega um monte de mulheres. Ele sai correndo e essas mulheres correm atrás dele. E é isso. São filmes de gags, filmes que trazem essa piada pela perseguição. Percebe? Bom, além de toda essa ideia de filmes realizados por realizadores que pensaram esse filme de determinada maneira serem adquiridos por donos de estabelecimentos que podiam usar a seu bel prazer, sem uma padronização, portanto, de um espaço de exibição que poderia agrupar todas essas ideias, sem esse padrão de exibição, não haveria de se formar uma indústria forte. Uma indústria pensada para fazer filmes, se não havia um espaço de exibição, um mercado exibidor e uma cultura de cinema. O cinema nasce desacreditado, portanto. Como se distinguir das demais artes? Aqui está uma pergunta fundamental para o nosso encontro de hoje. Como se distinguir das demais artes se nem mesmo seus criadores viam futuro na ferramenta, se não apenas como uma grande curiosidade? Como se distinguir se o meio e sua historicidade impõem a essa nova ferramenta um modus operandi específico que resultaria na tragédia ao fim da curiosidade, ou seja, no fim do próprio cinema? Como se distinguir se essa nova ferramenta, o cinema, era enxergado como uma fotografia em movimento, como um teatro filmado? O cinema era uma fotografia em movimento porque era tão somente 24 ou mais ou menos fotogramas postos lado a lado, dando uma sensação de movimento. Teatro filmado porque, pelo menos nesse primeiro momento, a câmera se postava ao chão e aquilo que estava à frente, o que se chama de mise-en-scène, termo que vem do teatro, inclusive, esse mundo encenado à frente, era tal como um mundo num palco do teatro. Que não adquiria, pelo menos por enquanto, o que viria a surgir em seguida, o movimento por esse mundo, a montagem, a justaposição de planos dentro do plano, a encenação mais complexa do próprio plano. Mas não, personagens que caminham por esse cenário. Vocês podem ver aí na tela algum exemplo também, por exemplo, de filmes do Georges Méliès ou do George Albert Smith, em que esses personagens caminham pelo cenário, saem do espaço de encenação da câmera como se estivessem indo ao backstage e voltam ao palco em seguida. Como se diferenciar da fotografia para deixar de ser tão somente uma fotografia em movimento? Como se diferenciar do teatro para deixar de ser tão somente um teatro filmado? Percebe que todas essas crises aqui são crises provenientes desse nascimento do cinema, de uma arte que não era enxergada enquanto arte. Respostas para essas perguntas só viriam a surgir na superação dessa crise, que vai ser tema de nossos próximos encontros. Mas para dar uma primeira pincelada, o cinema se diferenciaria da fotografia justamente por sua projetividade. Essa possibilidade de trazer do outro lugar o aqui e agora. Porque a fotografia dá a sensação de trazer do outro lugar para aqui uma memória de um acontecimento do passado. O cinema, apesar de ter sido filmado no passado, ele se projeta à nossa frente em movimento, dando a sensação do aqui e agora. E do teatro, a diferenciação através da montagem, do plano sequência, do caminhar pelo mundo, da construção de um mundo particular, a mise-en-scène única do cinema. Mesmo que desacreditado, o dito cinema de atrações ou de atualidades
abriu margem para pensar a imagem. Veja, mesmo que esses pioneiros, esses primeiros realizadores, enxergassem nessa ferramenta tão somente um invento de curiosidade científica, alguns deles, outros, viam nessa tecnologia a possibilidade de trazer coisas novas. Alguns desses filmes trariam, pela primeira vez, técnicas que, mesmo sem um contexto mais profundo, ainda que mais simplificadas, seriam fundamentais para a consolidação da linguagem do cinema. Por exemplo, o George Albert Smith, que eu já citei aqui para vocês, faria o filme O Gatinho Doente, que seria um dos primeiros filmes a demonstrar um close-up, dando evidência ao assunto de interesse num determinado momento. Então veja, se antes os filmes nesse primeiro cinema eram filmados como um palco de acontecimento, onde a câmera se postava ao chão e mostrava o imediato frente a ela como um grande acontecimento planificado, sem movimentos, o George Albert Smith mostra esse primeiro plano de duas crianças cuidando de um gatinho e, em seguida, corta e mostra o gatinho de perto, dando evidência ao gato, criando uma sensação de empatia pelo gato e dando assunto ao filme. Veja que num pequeno fragmento de filme, nós damos um sentido narrativo a ele através do close-up. Nós temos aula sobre close-up aqui no curso, inclusive. Ou o James Williamson, que faria The Big Swallow, um dos filmes mais legais nesse primeiro cinema, que de forma lúdica experimenta com a montagem para criar trucagens que criam uma lógica espacial no filme. A câmera vai se aproximando, vai fazer um traveling em direção à boca do personagem, até que ela entra dentro dessa boca, claro, imaginativamente, fazendo com que o próprio projetor do filme e o próprio realizador do filme sejam engolidos por essa pessoa. Ou os próprios filmes dos irmãos Lumière, como Nadando no Mar, filme que eu citei agora há pouco também, de 1895. Nos filmes dos irmãos Lumière, em seu cinema de mostração, que acaba por experimentar não só o tempo em seu exercício de plano, mas também característica ontológica do cinema de ter em seu dispositivo um objeto de mostração imediata da realidade, do mundo. De fragmentação de espaços, de transposição de um espaço para outro, para que seja exibido para outro espaço, em outro tempo, aos olhares de outros que não estiveram naquele lugar para olhar o acontecimento. Em suma, o que eu quero dizer com isso tudo é, da própria morte, da própria crise do cinema natimorto, surge algo novo. Esse é o significado da morte nas artes e, portanto, também no cinema. A morte de um modelo anterior para o surgimento de algo completamente novo. É claro que a gente pode diferenciar essas mortes do cinema em detrimento das mortes das outras artes, no passado, pelo menos, na medida em que, estando o cinema no século XX inserido sob a ótica do capitalismo industrial, essas mortes têm uma duração cada vez mais curta. Ou, sobretudo, mais curtas em comparação com as outras artes. Veja que os autores do livro, mencionado por nós nesse nosso encontro, trazem 8 mortes para uma arte de pouco mais de 100 anos de idade. Percebe? A morte do cinema aqui é uma morte que vai acontecendo na medida em que uma técnica revolucionária surge. Nós estamos hoje falando de novas mortes, e a gente vai tratar delas durante o nosso curso. Mas dessa morte surge algo novo. E a construção de um modelo narrativo vai ser algo fundamental para a superação desse cinema natimorto. O cinema aproveita do modelo anterior como um modelo de experimentação,
esse primeiro cinema, desses cineastas que começam a experimentar a linguagem. E vai na direção de abraçar a narrativa e, portanto, de contar histórias. Dentre os pioneiros, nós podemos trazer Georges Méliès, com A Viagem à Lua, de 1902. Mesmo que, a princípio, Méliès tenha lidado com a câmera, o dispositivo cinematográfico, portanto, como uma ferramenta de trucagens, em filmes em que ele, por exemplo, expande a sua cabeça até explodir, e de ilusionismo, enxergou nela algo mais. O diretor começa a experimentar seus truques como meios de contar histórias através da montagem. Edwin S. Porter, mais uma vez, faria O Grande Roubo do Trem. Mas também a vida de um bombeiro americano. No Grande Roubo do Trem, Porter estrutura as bases do cinema de faroeste, com uma montagem clássica, mas que já estabelece, através dessa montagem, uma dinâmica entre espaços bastante complexa. De vários cenários, de mais de um cenário, justapostos entre si, gerando uma sensação de continuidade. Ou A Vida do Bombeiro Americano, de 1903 também. Um dos pioneiros do uso da montagem contínua. O filme seria montado 2 vezes como uma forma de experimentação do Porter. Numa primeira, Porter mostra, num plano, os bombeiros apagando o incêndio, subindo as escadas e entrando no apartamento para resgatar uma moça e saindo novamente pela escada. Sem cortes. Tudo no mesmo plano. Numa segunda experimentação do seu mesmo filme, ele monta o filme novamente. Mas dessa vez, intercalando o espaço de fora com o espaço de dentro do apartamento. Propondo uma montagem contínua, mas também paralela dos acontecimentos filmados. Ou seja, mais de um cenário e a justaposição desses cenários de forma narrativa. A princípio, esses filmes ainda sofriam com as questões do espaço de exibição e da revelação de uma nova indústria que pudesse acreditar nessa nova ferramenta. Mas da crise de seu próprio nascimento, do cinema natimorto, começa a surgir novos espaços, novas dinâmicas e novas crises. Assunto para o nosso próximo encontro.